Nossa história inicia há 4.000 anos atrás, quando nosso Prota tem uma batalha contra os demônios. Ele é cercado por diversos deles, mas o Prota é tão poderoso que consegue eliminá-los com facilidade. Os outros, ao verem que esse humano é poderoso, eles perguntam quem diabos você é. Então o Prota pergunta se eles nunca ouviram falar dele. Então o Prota fala que ele é o apóstolo da justiça, o homem que luta contra as hordas do mal que ameaça este mundo. Ele diz que seu nome é Lucas Trauman, o mago mais poderoso da humanidade. Irritado, os demônios perguntam como Lucas ousa se opor contra eles. Então, sorrindo, Lucas diz que ele é uma pessoa que ele só quer ajudar o mundo após conquistar tudo o que ele já desejou. Então ele fala que fazer isso é como se fosse um trabalho voluntário. Os demônios perguntam se Lucas realmente acha que conseguirá derrotá-los. Em seguida, Lucas invoca sua magia mais poderosa e, olhando para eles, ele diz que tem certeza que conseguirá. Em seguida, Lucas lança seu poder nos demônios, causando uma grande explosão, os eliminando. Ao olhar para os demônios caídos, Lucas diz que os humanos nunca fraquejam. De repente, uma voz diz que seu orgulho trairá sua ruína. Então Lucas não entende o que está acontecendo. Então ele coloca suas mãos na tentativa de se defender do grande clarão. E em seguida uma grande entidade aparece em sua frente. A entidade diz que eles são a lei e a existência que controla o caos. E seu nome é Demigod. Demigod diz a Lucas que vocês humanos o louvam como Deus. E Lucas diz que nunca o louvou em sua vida inteira. Demigod então diz que as ações de Lucas perturbaram a lei e a ordem desse universo, e eles não podem ignorar mais seu comportamento. Lucas então sorri e pergunta que ordens e leis são essas que você está falando. Ele manda Demigod não fazê-lo rir. Então ele pergunta se o mundo estaria desse jeito caso isso existisse. Demigod fala que Lucas ultrapassou os limites da humanidade e mesmo assim os humanos são apenas humanos. Em seguida, Demigod agarra Lucas e começa a esmagá-lo. Lucas se pergunta o que está acontecendo, pois ele não está mais conseguindo reunir sua mana. Então Demigod diz que Lucas cometeu um pecado e você fez algo impossível para os humanos, e isso é algo inadmissível para eles. Lucas então se vê agarrado por diversas mãos, o deixando desesperado. Demigod fala que ele agora poderá refletir suas ações na escuridão do poço de Apóllo, e lá ele poderá pensar nas suas incertezas, dúvidas e hesitações. E no fim de tudo, você duvidará da sua própria existência, abraçando um sofrimento eterno, o que o fará se arrepender de ter nascido. Nos dias atuais, Frey é um jovem garoto que é agredido todos os dias por 3 rapazes. Eles tomam todo o seu dinheiro, e um dia que Frey está com pouco dinheiro, ele é agredido severamente por eles. Os rapazes chegam a insultá-lo dizendo que ele é o terceiro filho nobre da família Blake, mas ele tem bolsos vazios. David olha para Frey e pergunta o que um terceiro filho de uma família dessa pode fazer. Então ele fala que Frey é um lixo comparado aos seus irmãos talentosos. David, após agarrar Frey pela cabeça, ele diz que é isso que ele gosta nele, uma pessoa conhecida por ser o lixo da família Blake, sendo a pessoa mais estúpida da história da academia. David pergunta como Frey continua vivendo assim. Ele disse que se fosse ele já teria dado um fim nisso tudo. Em seguida, David começa a agredir Frey novamente. Ele comenta que ele realmente não cansa de espancá-lo de novo e de novo. Então, após espancá-lo bastante, ele joga Frey para seus colegas e Frey leva um forte chute na barriga. E após cair, eles começam a chutá-lo. Então David pisa na cabeça de Frey e ele então diz que amanhã à tarde terá aula prática de magia na academia e ele diz que Frey será seu oponente. Em seguida, David fala que irá pegar leve com ele. Então ele fala para Frey que ele não é tão ruim assim. Em seguida, David fala que amanhã será um dia inesquecível e em seguida eles vão embora. De longe, David grita mandando Frey dormir bem, pois ele irá precisar descansar para o duelo amanhã. Então ele sai comentando que se sente muito bem depois de espancar esse maluco. Lucas, no abismo, ouve uma voz falando que gostaria de se tornar mais forte. Ele se pergunta se isso é uma alucinação. Então Lucas pensa que esse local está o deixando louco. Então ele se pergunta quanto tempo já se passou desde quando ele está preso nesse local. Em seguida ele fala que já deve ter passado milhares de anos. E de repente ele ouve uma voz novamente falando que quer se tornar mais forte. Lucas então pensa que talvez não seja uma alucinação, mas sua própria consciência falando com ele. Em seguida ele comenta que não sabia que ele era um humano tão fraco e insignificante. Voltando para os dias atuais, Frey está diante de seu pai, então ele pergunta por que foi chamado. Seu pai fala que já falou para ele desaparecer de sua vida, e em seguida ele fala que não quer mais Frey sujando o nome de sua família. Frey, bastante triste, pergunta se é um pecado grande ser fraco. Então Blake diz que isso é uma pergunta que ele não tem direito de responder. Em seguida ele fala que não aceitará nada que suja o nome da família Blake. Em seguida ele se levanta
e diz que ele não irá mais reconhecer a existência de Frey e Frey deve fazer o mesmo com ele. Então Blake se retira e Frey começa a chorar. Na casa de Frey, ele pega um frasco e tremendo ele fala que a morte é realmente assustadora. Já no submundo, Lucas vê Demigod todo dia repetindo dizendo que a incerteza, a dúvida e a hesitação, no fim de tudo ele irá duvidar de sua própria existência. Então Lucas começa a gritar mandando ele calar a boca. Então ele fala que isso de deuses não existe, nem leis e ordens. Lucas então pergunta se Demigod realmente aprova um mundo tão irracional. E em seguida ele fala que agora ele entende porque o mundo é tão maligno e que agora ele sabe quem o deixou nesse estado e por isso ele não deve desistir. Lucas então chama Demigod e ele fala que se você conseguir experimentar tal vida, ele terá o prazer de suportar esse inferno. Voltando para Frey, após ele beber o conteúdo que estava no frasco, ele começa a vomitar e então Lucas vê uma luz em sua frente e ele pergunta o que é isso. Frey então pergunta se ele irá morrer e então ele pensa que morrer foi sua melhor escolha. Lucas começa a ver a vida de Frey, então ele pergunta quem é esse cara e por que ele está entrando em sua consciência. Lucas então pensa que ele nunca teve ressentimentos por ninguém e Frey começa a dizer que ele é um pássaro que nasceu sem asa, destinado a morrer, e só mais os adeptos que conseguem sobreviver. Lucas vê Frey falando que é tudo sua culpa por ter nascido sem asa e que tudo é sua culpa por não ter conseguido se tornar mais forte. Quando Frey estava prestes a falecer, toda sua vida passa em sua cabeça e ele vê todos falando dizendo que ele é uma vergonha da academia e David perguntando por que ele ainda estava vivo. Então de repente Lucas se vê diante de Frey caído e em seguida as mãos que o prendiam começam a soltá-lo. Então ele se pergunta o que está acontecendo. Lucas então pensa que no momento que essa criança entrou em sua mente, ele sentiu-se como se um raio solar estivesse sobre ele e ao tocá-lo, Lucas pergunta quem é ele. Frey então chorando fala que se de alguma forma ele renascer, ele gostaria de andar pela terra sobre seus dois pés e voar até o ponto mais alto do mundo para conseguir olhar o mundo inteiro em uma única visão, que ele gostaria de ter as maiores e mais fortes asas. Em seguida Lucas olha para suas mãos e percebe que ele havia reencarnado no corpo daquele garoto caído. Então ele fala que finalmente ele conseguiu voltar 4.000 anos depois. Lucas pensa que passou um bom tempo, então ele pensa que Frey Baker era a pessoa mais fraca da Terra e Lucas Trauman era o mago mais forte do mundo. Então ele fala que a partir de hoje ele será o Frey e o Frey será o Lucas Trauman. Então Lucas fala que já que o Frey lhe deu a liberdade novamente, ele dará asa para ele como ele sempre sonhou. Galera, como o Lucas está no corpo de Frey, vamos chamá-lo de acordo com sua nova identidade. Após Frey abrir a janela, ele aponta para o céu, então ele chama Demigod e diz que você é aquele soldado que se denomina Deus, e em seguida ele manda Demigod esperar um pouco e afirma que não irá demorar muito para enfrentá-lo novamente, e que dessa vez ele terá sua vingança, então Frey fará que irá vê-lo logo. Em seguida Lucas começa a treinar sua magia. Ele pensa que não consegue usar todos os seus poderes no corpo de Frey, então ele pensa que precisa primeiro reunir toda a energia que falta e melhorar a sua base para reunir mais mana, pois ele precisa recuperar sua força antiga o quanto antes para lutar contra os semideus que vem à frente. Então ele fala que na verdade ele precisa ficar mais forte do que antes. Frey em seguida fala que é melhor ele não se precipitar, pois essa é uma chance que ele ganhou após 4.000 anos. Ele pensa que precisa se livrar dos impulsos e dominar sua raiva por fora, e que ele deve fazer o que estiver ao seu alcance. Então após ele passar a noite treinando, Frey comenta que ele finalmente chegou no 5º grau, mas de repente ele vomita algo. Então Frey comenta que primeiro ele precisa se livrar dessas impurezas que está acumulado no antigo corpo de Frey, que ele terá que se livrar de todas elas até a última gota. Então caído, ele começa a liberar um forte ki. Na academia os alunos estão se dirigindo para a sala de aula, então Jack chama David e pergunta por que ele havia chegado tão cedo hoje. David responde que ele estava tão animado para a aula de hoje que ele não conseguiu esperar. Jack pergunta se é porque ele quer acabar com Frey na frente de todos. Em seguida Jack pede para que ele seja gentil e não machuque-o tanto, pois o corpo de Frey está todo quebrado da surra de ontem. Então David sorri e diz que foi porque você bateu muito forte nele. Jack comenta que viu Frey fugindo da enfermaria onde que ele estava carregando vários soníferos de lá. Jack acredita que Frey poderá usá-lo para tirar sua própria vida. David pergunta se aquele fraco teria coragem de fazer isso, e Jack pergunta se ele gostaria de apostar. Então em seguida eles dois apostam 10 tickets para a merenda. Voltando para Frey,
Após ele conseguir vomitar todas as impurezas do seu corpo, ele fica bastante cansado. Então ele se pergunta o quanto vomitou, e ao olhar para o lado ele se pergunta se tudo isso estava no corpo desse garoto. Ele então pensa que Frei passou por muitas dificuldades, mas não tantas quanto ele. Então em seguida, Frei comenta que está morrendo de fome. Alguns minutos depois, na cantina da academia Westwood, os alunos ficam impressionados com Frei, pois ele já havia comido diversos pratos de comida. Então ele se pergunta se esse é o Frei Blake. Frei, após terminar de comer, ele anda pelos corredores, então ele se pergunta se ele realmente tem que ir para a escola com esse espirralho, considerando que ele tem mais de 4.000 anos. Em seguida ele pensa que não tem escolha, pois não dá para compensar esses 4.000 anos com apenas os conhecimentos do antigo Frei. Ele fala que precisa aprender como o mundo funciona atualmente, e só assim ele conseguir ir atrás de sua vingança. Em seguida, Frei entra na sala de aula e todos olham para ele, e Davy começa a dizer que ele ganhou da Strict porque Frei ainda estava vivo. Jack então fica resmungando com raiva, então Frei não entende o que está acontecendo. Quando ele estava passando por David, ele tenta derrubá-lo, mas Frei para antes que ele possa tropeçar nas pernas dele. Então, com um olhar sombrio, David fala que você finalmente chegou, colega. Então Jack se aproxima e agarra Frei pela cabeça e fala que ele está devendo 10 tickets da merenda. Em seguida, Jack dá uma tapa na cabeça de Frei, então ele diz que perdeu a aposta por sua causa e ele deve compensá-lo por isso. Frei então se pergunta quem é esse cara para bater em sua cabeça assim, então ele pensa que provavelmente não deve ser um amigo devido à sua atitude. Em seguida, Frei começa a se tremer e ele se pergunta por que está se tremendo. Então ele pensa que isso deve ser por causa das antigas memórias do dono do seu corpo. Então Jack grita dizendo que ele já mandou dar os 10 tickets. Quando Jack estava prestes a dar uma tapa no rosto de Frei, ele se esquiva rapidamente ficando atrás de Jack, deixando ele sem entender. Todos ficam assustados se perguntando se Frei não estava na frente de Jack um segundo atrás. Uma das garotas então fica impressionada, pois ela tinha visto o que Frei tinha feito. Então Frei fala que deve ter sido esses caras que fizeram o antigo Frei desistir de viver. E em seguida Jack agarra Frei novamente e tenta agredi-lo, mas dessa vez Frei revida o ataque numa velocidade tão incrível que sua mão nem sequer sai do bolso e faz com que Jack seja arremessado contra a parede. Todos então perguntam como é que ele saiu voando assim e o que foi que aconteceu com ele, pois ele parece estar inconsciente. Em seguida Frei coloca sua mão no rosto e comenta que ele está morrendo de vergonha por ter feito isso com o pirralho, ele sendo o mago mais poderoso do mundo. Em seguida ele fala que isso será como um presente para o Frei, do mago mais poderoso da humanidade. David então fica assustado ao presenciar tudo, e ele se pergunta se foi o Frei que realmente fez isso, mas comenta que não pode ter sido, pois ele sempre foi um fracote. Até mesmo a Isabelle e os outros alunos ficam impressionados com a atitude de Frei. Em seguida o professor Dio entra na sala de aula e pergunta que barulheira é essa. Os amigos de Jack falam que ele desmaiou do nada e o professor pergunta se ele consegue se mexer. Ao analisar mais de perto, ele encontra traço de uso de mana restante no corpo de Jack e então assustado ele se pergunta quem poderia ser tão talentoso e que não deveria haver ninguém tão talentoso mesmo entre os professores. Então alguns minutos depois o professor Kevin entra na sala de aula e comenta que o professor Jill foi socorrer o aluno Jack e que ele o substituirá por hoje. O professor Kevin informa que Jack está apenas inconsciente e que sua vida não está em risco e que provavelmente à tarde ele estará melhor. Em seguida eles falam que não precisam se preocupar com ele. Em seguida o professor Kevin olha para as garotas com um olhar pervertido e ele comenta que essa turma é a melhor, pois a maioria das alunas estão nessa sala. E então ele olha especificamente para Isabelle e fala que ela é a aluna mais bonita de todas. As garotas então comentam que elas não gostam do professor Kevin, pois ele é um pouco nojento e sempre começa a grunhir quando vê uma aluna. Uma delas então manda não chamar a atenção dele, ou ele então vai anotar e vai ficar pegando no seu pé. O professor Kevin, ao avistar Frei, ele se aproxima e pergunta desde quando ele assiste todas as suas aulas, e Frei então desapontado, comenta que pensava que o antigo Frei era estudioso, já que ele era tão magrinho, mas na verdade ele vive matando aula. Então, sem entender o que Frei está dizendo, o professor Kevin pergunta o que ele está sussurrando e Frei tenta reverter a situação. Então ele pede desculpa e fala que é porque ele vive ocupado. As garotas ouvem a resposta de Frei, dizem que isso é patético e que é mentira e que na verdade é porque ele sempre sofre bullying quando vem para a sala de aula. O professor Kevin então pergunta a ele se é mesmo e em seguida ele pergunta se há algo mais importante do que assistir sua aula e Frei, sorrindo sem jeito,
fala que talvez porque ele está vivendo o ápice de sua juventude, então todos começam a rir com essa atitude de Frei, deixando o professor Kevin irritado. Os alunos então comentam que não devem rir, senão irão chamar a atenção do professor. O professor Kevin então com raiva fala que o Frei tem razão, e como ele não é do tipo de professor arrogante que pensa que a aula dele é a maior prioridade do mundo, então ele pede para o Frei responder a ele apenas uma coisa. Então os outros alunos comentam que agora o Frei está encrencado, pois ele será marcado. Então o professor Kevin pergunta se o Frei anda estudando direito, e então ele sugere um pequeno quiz. Então ele fala que se o Frei não conseguir responder nenhuma de suas perguntas, ele terá que arcar com as consequências de ter o desafiado mesmo sendo apenas um aluno. Então o professor Kevin pergunta quais são os 3 tipos de itens usados pelo rei guerreiro mágico Kassadin, e o Frei fica impressionado com o nome do mago citado por Kevin. O Lucas então começa a se lembrar do seu passado, e ele se lembra de um guerreiro poderoso chamado Kassadin, que só com o soco conseguia cortar uma montanha ao meio. Lucas então se lembra que no dia que ele foi visitar Kassadin depois de muito tempo, ele presenciou um de seus treinamentos e ele manda Kassadin relaxar um pouco, pois senão não sobraria nenhuma montanha. E em seguida ele pergunta para Kassadin se ele vai cuidar de todos os animais depois de destruir a casa deles. Kassadin, ao olhar para trás, ele vê que é seu amigo Lucas e os dois vão para o outro local. Kassadin continua treinando enquanto Lucas apenas observa. Então Lucas, entediado, pergunta se Kassadin vai continuar treinando, mesmo quando um amigo vem visitá-lo pela primeira vez após vários anos. Então Kassadin diz para Lucas que ele fez um pouco de chá e ele pode beber à vontade. Lucas então chama Kassadin de idiota e pergunta se Kassadin vai continuar treinando o tempo todo e não planeja se casar. Kassadin então para e olha para Lucas, dizendo que ele também não consegue arrumar o coração de uma mulher. Irritado, Lucas fala que não tem nada de errado com ele e que ele pode conseguir uma hora que ele quiser. Kassadin se aproxima de Lucas e diz que amar uma mulher tem um poder sinistro de abalar a estrutura de alguém, e um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação. Lucas então começa a empurrar Kassadin, dizendo que ele já entendeu, e manda Kassadin se afastar, pois ele está todo suado. Kassadin então se afasta e fala que os guerreiros devem ser firmes como uma rocha diante das mulheres. Então ele pergunta a Lucas se os magos também não pensam assim. Lucas então responde que ele amaria uma pedra se ela fosse bonito bastante. Então Kassadin manda Lucas parar de falar besteira e beber logo chá. Voltando para Frei, após ele se lembrar desse acontecimento, ele começa a rir descontroladamente. Então ele fala que Kassadin se tornou o rei guerreiro mágico nos dias de hoje. Então ele fala que Kassadin finalmente cresceu na vida. Lucas então fala que para um idiota que não sabia fazer nada além de treinar, ele ficou bastante famoso depois de 4.000 anos. O professor Kevin, ao ver Frei rindo descontroladamente, ele pergunta se está acontecendo algo. As garotas então pensam que Frei está muito ferrado, pois é impossível ele saber sobre algo que nem foi registrado direito. Isabela então pensa que o professor Kevin, um pervertido, está apenas usando o Frei para exibir seu conhecimento. Então ela se desculpa por interferir o professor Kevin. Então ela fala que ela acredita que essa pergunta seja totalmente impertinente à matéria de história de magia que eles viram em sala de aula. Os outros alunos ficam impressionados com a atitude de Isabelle e se perguntam por que ela está defendendo o Frei. Frei, ao ver Isabelle falando, ele pensa que essa garota é linda, apesar dela falar como se fosse um soldado. O professor Kevin então olha para Isabelle e ela continua explicando que Kassadin era um guerreiro, e ela explica que ele só usava a mana para auxiliar o treino e portanto ele não pode ser chamado de mago. O professor Kevin então se dirige em direção a Isabelle e pergunta se ela disse que Kassadin não era um mago, e ao se aproximar dela, o professor Kevin pergunta se ela está tentando ofender todos aqueles que seguem o caminho de um guerreiro mágico. Isabelle fala que acredita que esse não seja o ponto da conversa, e Frei então pensa que essa é uma ofensa para Kassadin, pois ele sempre falava que ele era um guerreiro e não um mago. Ele se lembra que quando alguém o chamava de mago, ele sempre ficava furioso, dizendo que ele era um guerreiro e não um mago. Então Frei fala que o próprio Kassadin mataria se o chamasse de guerreiro mágico. Em seguida o professor pega no braço de Isabelle com más intenções, então ele fala que acha que essa será uma conversa interessante. Em seguida ele convida ela para ir para o seu escritório debater sobre o assunto só eles dois, e rapidamente Isabelle dá uma tapa na mão do professor Kevin e manda ele parar com isso, e o professor Kevin, que ele não pensou que ela era tão desrespeitosa, e em seguida ele manda Isabelle responder a pergunta no lugar de Frei. Então ele repete quais eram os 3 itens usados pelo rei guerreiro mágico Kassadin, e ao fundo ele ouve a resposta, falando que era a luva do rei tigre, o cinturão gigante e o colar da tormenta.
E ao olhar para trás, o professor vê que foi Frei que respondeu, e em seguida Frei ressalta dizendo que Caçadinho não usava nada além desses 3 itens, e Frei brinca comentando dizendo que ele sempre mandava Caçadinho entrar na moda, mas ele sempre usava esses itens feios. Frei, ao ver que o professor ficou calado apenas observando, ele pergunta se havia falado algo errado, então o professor Kevin diz que ele está certo, e bastante animado o Frei comemora, dizendo que é claro, pois ele não tinha como errar. Os alunos então comentam que Frei hoje parece estar estranho, e o professor vira novamente para Isabelle e fala que acredita que ela seja bastante mal educada em sala de aula, então ele agarra novamente pelo braço e diz para ela ir com ele imediatamente para o seu escritório. Isabelle fica bastante assustada. Frei ao ver essa cena, ele chama o professor Kevin e pergunta se ele sabia o que o rei guerreiro Caçadinho sempre dizia. Então ele fala que Caçadinho dizia que amar uma mulher tem o poder sinistro de abalar a estrutura de alguém, e além disso, dizia que os guerreiros deveriam ser firmes como rocha diante das mulheres, e que portanto um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação e ser reduzido a nada, que um mero animal. O professor Kevin então pergunta onde Frei está querendo chegar com isso, e Frei então responde que ele não está querendo chegar em lugar nenhum, e que está apenas repetindo as palavras que Caçadinho dizia. Frei então fala que provavelmente Caçadinho estava errado, já que o professor Kevin continua perfeitamente de pé com os 2 pés. O professor Kevin então fica furioso e chegando a gritar o nome de Frei, e essa atitude deixa os outros alunos assustados. Então, após se recompor, o professor Kevin diz que Frei ficou bastante arrogante após responder uma única pergunta. Ele lembra que ele disse que Frei teria que arcar com as consequências de tê-lo desafiado sendo apenas um aluno, e que se ele não conseguir responder sua próxima pergunta, terá uma punição severa. Galera, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Peço que deixem um like e se inscreva no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima aventura.